Bom, pessoal, então nós vamos iniciar a nossa aula. Eu vou resolver os exercícios que eu enviei pelo e-mail, né? E também está no recadinho do Moodle para vocês. Então, vocês têm o PDF desses exercícios, tá? Vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil para a gente poder ir acompanhando a resolução. Tá bem? Então, tá aí a tela que a gente vai usar, né, para resolver os exercícios. Então, o primeiro exercício que vocês têm aí, vocês vão ter enunciado dele. E tem uma transformação, e a gente vai usar essa mesma transformação para resolver alguns exercícios. Tá? Então, qual que é essa transformação? É uma transformação de R2 em R2, então é bem simples, mais simples do que a gente estava resolvendo hoje, né? E ela é descrita dessa forma aqui, né? Então, se eu estudar ela em 0, 0, dá 0, 0, né? Se eu aplicar em dois vetores e for fazer a soma, também vai ser possível, né? E o produto também vai ser possível. Aqui não pediu para se provar, né? Só foi dito que ela é uma transformação. Então, já afirmou que ela vai ser uma transformação real. E a primeira coisa que se pede é para você encontrar a matriz dessa transformação. A primeira coisa que a gente... Essa matriz, se não tiver indicado nada aqui do lado, né, é porque a gente vai usar a base canônica para achar essa matriz. Então, você simplesmente estuda quanto que dá a transformação no 1, 0, depois estuda quanto que dá a transformação no 0, 1, e esses resultados você coloca como coluna da tua matriz. Então, é muito simples, né? Porque eu estou usando a base canônica. Então, a transformação... A transformação no 1, 0 vai ser bem fácil de calcular. Isso? A transformação no 1, 0 é só substituir o x por 1 e o y por 0. Então, nesse caso, vai dar quanto? Alguém diz aí quanto vai dar, gente? Se eu aplicar no lugar do x 1 e no lugar do y 0, quanto vai dar? Deu para mim 3 e 1. 3i menos 1. É isso? Por causa do sinalzinho aqui. E no 0, 1 vai dar... Quantas pessoas no 0, 1? 1 e menos 3. Menos 1 e 3. Cuidado com o sinalzinho. Esses resultados você vai simplesmente colocar na primeira coluna e o outro na segunda coluna. Simples assim, tá? Agora, se esse mesmo exercício eu tivesse indicado base e não fosse a base canônica, tá? Aí daria bem mais trabalho para resolver. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui a base sendo, né, 1, 2, né, e a menos 2, 1. Tá? São dois vetores ortogonais, porque o produto daria 0. Né? Mas, mesmo assim, se você fosse calcular a matriz da transformação de B para B mesmo, não precisaria nem mudar para outra, o que você teria que fazer? Calcular a transformação no 1, 2, calcular a transformação no menos 2, 1.
E não era simplesmente corre lá e coloca como coluna, igual na canônica. Você estudaria quanto que daria no 1, 2. No 1, 2 daria 3 vezes 1 menos 2. Aí, vírgula. Menos 1 mais 3 vezes 2. Ou seja, daria 3 menos 2, que é 1, e menos 1 mais 6, que são 5. E no outro vetor, daria 3 vezes o menos 2, menos 1, determina y, vírgula, menos o valor de x, que é negativo, mais 3 vezes o y, que é 1. Então, tem que aplicar essa regra, né, os vetores ali. No caso, daria menos 6 com menos 1, que é menos 7, né? E aqui daria 2 mais 3, que são 5. Esses resultados, você não ia correr e colocar como coluna, né? Vou tirar isso aqui, só para vocês verem como é que ficaria. Esses dois resultados, você teria que... Os dois resultados que deu ali, você ia fazer o seguinte. O T de 1, 2, nós dissemos que dá 1, 5. E o T de menos 2, 1, deu menos 7 e 5. É isso? Cada resultado que você encontrar, você tem que escrever em função da base. Então, você verificaria quanto que usou do primeiro, quanto que usou do segundo. Mesma coisa aqui. Quanto que usou do primeiro, quanto que usou do segundo. Tá? Quando é na canônica, não, a gente sabe que usou 1 do primeiro e 5 do segundo. Menos 7 do primeiro, 5 do segundo. É imediato. Agora, quando não é a canônica, a gente tem que descobrir esses valores. Como é que a gente descobriria esses valores? Essa combinação daria A menos 2B na primeira, né? Porque primeira com primeira, e segunda com segunda, que seria 2A mais B. Aqui também é a mesma coisa, né? É A menos 2B e 2A mais B. Eu só estou colocando quem está na primeira, né? E depois quem é que está na segunda. Então, o que a gente teria que fazer para descobrir os valores de A e B? Primeiro, no primeiro sisteminha, A menos 2B, que é a primeira componente aqui, tem que ser igual à primeira aqui, que é 1. E depois, a segunda componente tem que ser igual à segunda componente aqui, que é 5. No outro sisteminha, o A menos 2B vai ter que valer 7, e o 2A mais B vai ter que valer 5. Tem que resolver esses dois sisteminhas e descobrir o A e o B. Né? Aqui, a maneira de resolver sistema, cada um tem a sua maneira de resolver sistema. Né? Cada um poderia resolver a seu modo aí. Ok? Então, por exemplo, se eu isolar que o A é 1 mais 2B, na hora que eu substituir aqui 2 vezes o A, 1 mais 2B mais B, igual a 5. Vai ficar 2 mais 4B mais B igual a 5. Né? Porque eu distribuo 2 vezes 2, 4, mais B vai dar 5B igual a 5 menos 2, B igual a 3 dividido por 5. Achou quem que é o B, volta e descobre quem é o A. O A seria 1 mais 2 vezes o B. Né? Então, o A aqui daria 1 mais 6 quintos, e 1 mais 6 quintos são 11 quintos, porque 1 representa 5 por 5, aí 5 mais 6 dá 11. Esses dois valores você vai colocar na primeira coluna.
né? Então, eu descobri que o A vale 11 quintos e que o B vale 3 quintos. E você poderia testar, né, se está correto. Eu substituí o A valendo 11 quintos e o B valendo 3 quintos, se dá certinho essa quantia aqui, ó. 11 quintos com menos 6 quintos, são 5 quintos, que é 1, dá certinho. E 22, porque na hora que multiplicar por 2, vai dar 22 com mais 3, são 25 quintos, que dá 5. Então, dá certinho, né? Realmente, é essas duas quantias que eu uso desses dois vetores para obter aquilo ali. A mesma coisa vocês fariam, né, aqui com esse sisteminha para descobrir quem que é o A e o B aqui, né? Aqui, por exemplo, nós poderíamos ter multiplicado essa equação por menos 2, essa é uma outra maneira, daria menos 2A mais 4B igual a 14. E na outra, 2A mais B igual a 5. Na hora que somasse as duas, 5B aqui viraria 5B igual a 19, B igual a 19 quintos. Achou quem que é o B, descobriria quem é o A, né? O A, por exemplo, aqui, ele é... O A aqui, ele está fácil de achar. Você pode usar, por exemplo, a primeira equação. O A, ele é 2 vezes o B, jogando para o outro lado, menos 7. Então, o A vai dar 2 vezes esse 19 quintos, menos 7. Ele vai dar 38 quintos. 7 é como se fosse 35 quintos, né? 7 vezes 5, 35, daria 3 quintos. Então, o A seria 3 quintos, eu coloco aqui na coluna, né? E o B, 19 quintos. Então, você vê que quando não usa a canônica para descobrir a matriz da transformação, daria um pouquinho mais de trabalho. Mas o que a gente, né? O que é o principal aí? O principal é você saber que você encontraria a transformação de cada vetorzinho e depois pegaria cada resultado e escreveria em função da base. Aqui poderia ser até outra base, não necessariamente a mesma, poderia ser qualquer outra. E aí, quando você pegar o vetor e escrever em função da base, dá para descobrir quem são essas coordenadas, resolvendo por sisteminha. Os resultados você coloca na forma de coluna, tá? Essa que é a ideia. Né? Além de ter pedido aqui quem que era a transformação, foi pedir, além de pedir a matriz da transformação, deixa eu ver o que mais que foi pedido. Foi pedido para encontrar núcleo e a imagem, né? Que são os outros exercícios. Então, no exercício 2, tudo bem, gente? Tranquilo? Você calcular na base e escrever em função da base para poder encontrar a matriz? É bem tranquilo. Se for a canônica, é melhor ainda, porque é só colocar na coluna e já está resolvido a questão, né? Outra coisa que você percebe também é que se você pegar essa matriz da transformação e multiplicar por xy, vai dar exatamente esse resultado que deu aqui. 3x menos y e no outro menos x vai ser y. Né? A matriz vezes o xy te dá quem é a transformação. Você volta ali também. Bom, então, no segundo exercício, pediu o núcleo da transformação. O núcleo é quem são os vetores, né? No caso, os vetores do R2, então, que quando você calcula a transformação neles, dá o nulo daquele ambiente. No caso aqui, como essa transformação vai do R2 para o R2, eu vou ver quem são os vetores daqui que são levados no nulo de lá. Se a transformação fosse no R3, seria x, y, z, né? Que a transformação leva para o 0, 0, 0. Vai depender de que ambiente que a gente está. Mas como era de R2 para R2, então bem simples mesmo. Tá? Eu até coloquei ali, ó, o núcleo é aqueles cuja transformação leva no nulo, né? No caso aqui, em 0, 0. Então, o que você vai fazer?
você vai descobrir quais são os vetores que a transformação dá zero. Mas quem é a transformação? Já tem uma regrinha para ela. Qual é a regra que a gente tem aí? A transformação, ela vale 3x menos y e menos x mais 3y. Eu quero saber quando que isso aqui dá zero, zero. Olha isso. Como é que vocês vão descobrir quando que isso aqui é igual a zero, zero? Resolvendo um sisteminha. A primeira coordenada igual à primeira do lado de lá, que é zero, e a segunda igual à segunda do outro lado, que é zero. Então, é onde a transformação vale zero para cada componente. Está bem fácil de achar. Eu vou isolar o y igual a 3x, tudo bem? Joguei ele para o outro lado. E quando eu substituir ele aqui, vai ficar menos x mais 3 vezes 3x igual a zero. Vai dar menos x mais 9x igual a zero. 8x igual a zero. 8x só é zero se o x for zero. E se o x for zero, eu volto aqui, ó, e o y também vai ser zero. Então, nós descobrimos que quem está nesse núcleo aqui, nós descobrimos qual é o x e qual que é o y. Descobrimos que só tem aqui dentro o zero, zero. Não tem mais ninguém. Tá? Então, essa transformação, só o nulo daqui é levado no nulo de lá. Não tem outros elementos que é levado para zero. Quando isso acontece, a gente diz o seguinte, que a transformação é injetora, porque só o zero que vai ser levado em zero. Eu não vou ter elementos diferentes com a mesma imagem. Tá? Quando acontecer isso, ela é injetora. E, além disso, como você não usou nenhum vetor não nulo aqui, a dimensão do núcleo vai ser zero também. Se eu tivesse encontrado aqui os múltiplos de 2, 1, né? Os múltiplos de dois vetores, aí a dimensão seria 1 ou a dimensão seria 2, mas nesse caso, o único elemento que está aqui é o nulo, certo? Então a gente diz que a dimensão é zero. A pergunta aqui era qual que era a dimensão, vai ser zero, e quando acontecer isso, a transformação é em vetor. Tudo bem, pessoal? Pessoas? Tranquilo? Posso continuar? Obrigada, mano. Valeu, hein? Então tá. A outra questão é envolvendo a imagem. Então, encontrar o núcleo é muito simples. Eu posso até fazer um para vocês, mas o núcleo não necessariamente, né, precisava ter dado 0, 0. Poderia ter dado outros vetores, tá? Agora, a outra questão era para encontrar a imagem dessa transformação. A imagem é mais fácil do que o núcleo, porque a imagem é qual é o resultado da transformação. Né? Então, a imagem fica mais fácil de achar do que o próprio núcleo. Eu até coloquei aqui que a imagem são os próprios T de XY. Se é o próprio T de XY, no lugar aqui você vai colocar quanto que é o T de XY. No nosso caso, ele é 3x menos y e menos x mais 3y. Né? E aqui o x e o y vai percorrendo qualquer valor real. Quando vocês escrevem isso, a intenção aqui é descobrir em função de quais vetores a imagem vai ficar. Para você descobrir em função de quais vetores a imagem se escreve, é só colocar o x em evidência, que vai ser 3 menos m, mais colocar o y em evidência, que vai ter menos 1 e 3, né? Onde x e y vai percorrendo os reais. Então, você percebe que a imagem ela vai ser dependente, vai ser gerada por esses dois vetores. Vai ser todos os múltiplos desses dois vetores. Você vai mudando o x e y e vai obtendo mais vetores. Então, vai ter uma infinidade de vetores na imagem. Vão ser gerados por este e por este aqui. Esses dois vetores, um não tem nada a ver com o outro, né? Aqui, esse vetor 3, 1, ele não é múltiplo do menos 1, 3, tá? Se aqui fosse 3 menos 1 e aqui fosse 6 menos 2, que os dois são múltiplos, né? São independentes,
você poderia eliminar um. Você pode até fazer esse teste, né? Vocês colocaram assim os vetores aqui e testar o determinante. O determinante vai dar 9 menos o menos 1, que é 8, diferente de 0. Esses vetores são linearmente independentes. Um aqui não é múltiplo do outro. Só de olhar a gente já vê que um não é múltiplo do outro. Então, está dependendo de dois vetores, né? Quando eu tenho dois vetores, e aqui eu posso até desenhar eles aqui, ó, usou 3 e menos 1, usou este aqui, e o outro é menos 1 com 3. Enfim, esse outro aqui. Então, são vetores que não é múltiplo um do outro, né? Com esses dois vetores, basta dois vetores para você gerar todo o R2. Então, essa transformação, ela cobre todo o contradomínio. Lembra que a transformação era do R2 para o R2? A imagem cobriu tudo aqui. Se a imagem tivesse dado, por exemplo, só o 00, não teria coberto o R2. Ou se a imagem tivesse dado só uma reta, dependente só de um vetor, a dimensão seria 1. Mas essa daqui, ela cobriu todo o R2. Então, essa transformação, ela é sobrejetora, tá? E além dela ser sobrevetora, a dimensão dela é 2, porque nós precisamos de dois vetores para gerar ela. Se nós não tivéssemos, por exemplo, essa segunda parte aqui, tá? Essa daqui, se nós não tivéssemos ela, deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui. Tá bom para vocês. Se nós não tivéssemos os múltiplos de menos 1, 3, fosse só os múltiplos de 3 menos 1, a dimensão seria 1, não teria coberto o R2, eu não poderia colocar que cobriu todo o R2, a transformação não seria sobrevetora e a dimensão seria 1. Tá? Então, pode acontecer isso? Pode acontecer. Tá? Mas nesse caso aqui, não, ela deu sobrevetora. Tudo bem, pessoal? Ok, vamos. A outra pergunta, deixa eu ver, então descobrimos o núcleo imagem, também sabemos calcular a matriz da transformação. Vamos ver, então, o que é a outra questão. Na outra questão, nós temos aqui, agora, uma outra transformação. Os exercícios, na verdade, era só de 1 a 3 que ia usar essa transformação, não eram os exercícios de 1 a 5, né? A partir do 4, né, nós já temos ali uma outra transformação. Então, agora, essa outra, no exercício 4, ela é uma transformação também do R2 para o R2. Então, quando é do R2 para o R2, acaba ficando mais simples, né? E eu só sei o seguinte, que a transformação em menos 1, 2, nesse vetorzinho, ela vale menos 1, 0. Não sei quanto que vale nos demais. E a transformação no 2, 1, vale 1, 1. Então, só foi dado o que acontece com esses dois vetores, certo? Mas eu queria descobrir quanto que dá a transformação de qualquer vetor, em todos os outros, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Para descobrir isso, nós vamos pegar um vetor qualquer e escrever em função da base. Qual base? Desses dois vetores que foram dados. O menos 1, 2 e o 2, 1. Será que eles realmente formam a base? Sim, né? Esses dois vetores são até ortogonais. Se você representar os dois aí, menos 1, 2, tá assim. E o 2, 1, tá para cá. Então, tem até um ângulo de 90 entre eles. São dois vetores bonitinhos que gera todo o R2. Então, eu pego o vetor xy e escrevo assim, quantas vezes usou do primeiro, quantas vezes usou o segundo. Né? E aí, se eu descobrir quem é essas duas quantidades, a transformação no vetor genérico vai ser
a transformação aplicada nessa soma. Mas a transformação na soma é a soma dos dois. Então, vai ficar A no primeiro, B na transformação no segundo. Ou seja, basta você saber como que o vetor se decompõe em função da base, descobrir o A e o B, e a transformação vai ser esse mesmo A, aí usa a transformação no primeiro, o mesmo B usa a transformação no segundo. E a transformação no primeiro e no segundo, a gente já tem ali em cima. Então, só falta achar o A e o B. Ou seja, vocês vão resolver um sisteminha. Qual sisteminha? Vai ser assim, ó. Primeiro com primeiro dá menos A mais 2B. E o segundo com o segundo dá 2A mais B. Para valer a igualdade, o primeiro tem que ser x, então menos A mais 2B tem que valer x, e esse outro aqui tem que valer y. 2A mais B tem que valer y. Quem que você quer encontrar? Não é o x e o y, é o A e o B, ok? Para descobrir o A e o B, cada um vai ter sua maneira de descobrir o A e o B. Eu tinha feito agora mesmo esse sisteminha aqui, que eu multipliquei essa equação por 2, então ficou menos 2A mais 4B igual a 2x. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Então, vai dar menos 2A mais 4B igual a 2x. E a outra, 2A mais B igual a y. Quando você soma essas equações, onde tem menos 2A mais 2A cancela, dá 5B igual a 2x mais y, você consegue achar o valor de B. O B vai ser 2x mais y dividido por 5. Achou quem que é o B, dá para achar quem é o A, né? O A, por exemplo, se eu usar a primeira equação, o A menos A é igual a x menos 2B, então A vai ser menos x mais 2B. Então, o A vai ser, vamos colocar aqui o valor do B, e vai ser possível descobrir quem é o A. Né? No nosso caso aqui, vai dar que o A, ele é menos x mais 4x com 2y dividido por 5. Olha, eu só estou distribuindo esse 2 aqui, tá? 2 vezes 2, 4, e 2 vezes y, 2y. E se eu for colocar um denominador só, o denominador seria 5, aqui é 1. 5 dividido por 1 dá 5, então ficaria menos 5x mais essa parte aqui, que é 4x mais 2y. Ou seja, o Azinho, ele daria menos 5x com 4x é menos x, mais 2y dividido por 5. Esses dois resultados, tá, do A e do B, você vai substituir na tua transformação. Então, vai ficar assim, ó. Então, ó, acaba sempre resumidamente aqui, caindo em sisteminhas, né? Eu peguei o vetor xy e fui ver quantas vezes usou o primeiro e quantas vezes usou o segundo. Aí eu descobri que o Azinho vale, deixa eu pegar na anterior quanto ele vale, o Azinho vale menos, deixa eu ver onde que eu calculei ele, vai dar menos x mais 2y dividido por 5. O Azinho é menos x mais 2y dividido por 5. E o Bzinho, a gente descobriu que o B vale, deixa eu pegar aqui o B, 2x mais y dividido por 5. 2x mais y, 2x mais y dividido por 5. Esse é o valor de A e o valor de B. Então, a transformação nesse vetor vai ser, copia esse númerozinho A,
aplica a transformação só no menos 1, 2. Copia o número B e aplica a transformação só no 2, 1. Tá? A transformação no menos 1, 2, a gente já tem quem é. Tá? A transformação em menos 1, 2 foi dada no enunciado. Ela vale menos 1, 0. E a transformação no segundo da base, no 2, 1, ela vale 1, 1. Agora o problema está resolvido. Por quê? Você só vai juntar, né, as componentes corretamente. Eu vou multiplicar essa por menos 1, tá? Eu vou multiplicar ela por 1. Esses dois resultados eu vou colocar na primeira coordenada. Então, vai ficar menos x mais 2y dividido por 5, multiplicado por menos 1, né? Então, ele vai trocar o sinal. Aqui vai se tornar positivo e o outro vai se tornar negativo. Então, isso aqui vai ser negativo. Esse daqui vai ser negativo. E a outra, a primeira somada com a primeira. A outra primeira é 2x mais y dividido por 5. Coloca a vírgula. Agora vamos ver o que fica na segunda. 0 e mais 1 deste, que é 2x mais y dividido por 5. Ou seja, está dando quanto? O denominador está sendo 5. Aqui em cima nós vamos ter 3x. E a quantia de y vai ser menos y. Tá vendo? Ó, tem x com 2x são 3x. Menos 2y com y é menos y. E aqui, 2x mais y dividido por 5. Quando vocês fizerem isso, dá até para vocês testar se vocês acertaram ou erraram. Por que dá para a gente testar? Nós descobrimos o seguinte, ó, que a transformação... Descobrimos qual é a lei da transformação. Descobrimos que a transformação para cada xy vai dar esse resultado aqui. 3x menos y dividido por 5 e 2x mais y dividido por 5. Se as contas estiverem certas, quando eu calcular t de menos 1, 2, vai ter que bater com o que foi dado no enunciado. E se eu calcular t de 2, 1, também vai ter que bater com o que foi dado no enunciado. Ó, vamos calcular por essa lei no menos 1, 2. Vai dar 3 vezes o menos 1 com menos 2 dividido por 5. Depois vai dar 2 vezes o menos 1, que eu estou usando o x é menos 1, mais o valor de y, que são 2, dividido por 5. Essa conta vai dar exatamente menos 3 com menos 2, que é menos 5. Menos 5 dividido por 5 dá menos 1. E a outra componente dá 0, porque dá menos 2 mais 2 dividido por 5. É exatamente o que foi dado no enunciado. E o outro, ó, se nós calcularmos, 3 vezes 2 menos 1 dividido por 5, né? E 2 vezes 2 mais 1 dividido por 5, vai dar certinho. 6 tirando 1 são 5, 5 por 5 dá 1. 4 mais 1 são 5, 5 dividido por 5 dá 1. Que eram os resultados que já tinham sido dados, né? Agora, tendo a transformação, você poderia calcular para qualquer vetor. Por exemplo, poderia ter calculado quanto que dá ela, né, no 0, 0, por exemplo. Era só no lugar do x e do y você usar 0, 0. Chegaria aqui, que é 0, 0. Essa transformação daria para você ter analisado o núcleo e imagem para ela também, do mesmo jeito que a gente tinha feito, né, anteriormente. Tá? Além de descobrir quem era a transformação, e a gente descobriu aplicando, né, o que a gente fez? Pegou o nosso vetor genérico e descobriu como é que ele se decompõe em função da base. Se eu sei quem é o A e o B, agora eu aplico a transformação, é só saber a transformação nos dois da base. Como eu já sei que a transformação no menos 1, 2 era menos 1, 0, e do 2, 1 era 1, 1, eu consegui descobrir quanto que era a transformação na base. Então, a transformação de qualquer vetor.
Então, o importante da gente saber como que é ela na base é que usando, se eu souber quanto que dá P do primeiro vetor, P do segundo vetor, vamos dizer, P do terceiro vetor, eu pego o vetor um genérico qualquer e escrevo em função dessa base. Tem que fazer essa conta para descobrir como que ele dependeria, né? Quanto que usou do primeiro, do segundo e do terceiro. A transformação agora vai ser a combinação quanto que usou do primeiro, quanto que usou do segundo elemento, quanto que usou do terceiro. Como você já conhece P de V1, P de V2, P de V3, você vai conseguir encontrar a transformação em qualquer V. É por combinação linear. Tá? Então, bem simples mesmo de se calcular. Tá? Depois disso, deixa eu ver o que mais que foi, pedido. Então, sabemos encontrar o núcleo imagem, sabemos encontrar a matriz da transformação, também sabemos usar a informação que foi dada na base para descobrir ela num vetor genérico. Né? Além disso, pediu para achar a matriz da transformação, não na base canônica, porque se fosse na base canônica, estava muito fácil. Você estudaria quanto que dava P de 1, 0 e colocava na primeira coluna, P de 0, 1 e colocaria na segunda coluna. Nesse caso aí, como a transformação foi dada aqui, ó, como 3x menos y dividido por 5, 2x mais y dividido por 5, se eu estudar no 1, 0, vai dar, vai dar 3 quintos e 2 quintos, né? Não vai ter a parte do y. E se eu estudar no 0, 1, vai dar menos 1 quinto e 1 quinto. Então, era só pegar esses dois resultados e colocar na forma de coluna. Então, seria muito fácil. Eu colocaria 3 quintos e 2 quintos na primeira coluna, e na segunda coluna eu colocaria menos 1 quinto e 1 quinto. Isso seria achar a matriz da transformação. Porque eu não indiquei a base, é porque é a base canônica. Agora, se pedir para achar a matriz da transformação na base B, escrita em função da base B, você tem que pegar o primeiro da base, que no nosso caso é o menos 1, 2, que nós sabemos que ele se transforma em menos 1, 0. Depois você tem que pegar o segundo da base, que é o 2, 1, aplicar a transformação nele, ele se transforma em 1, 1. Né? Esses resultados, você não pode correr e colocar lá na tua matriz, certo? Só se fosse para escrever da base B para a base canônica. Se fosse para simplesmente passar para a canônica, aí beleza, seriam esses próprios resultados. Mas não é o caso, pedir para encontrar da base B escrito em função da base B, de B para B. Então, você vai pegar o primeiro resultado que deu e escrever como múltiplo do menos 1, 2 e um múltiplo do 2, 1. Descobrir quem que é o A, quem que é o B. Depois, essa daqui também, escrever em função de menos 1, 2 e em função de 2, 1. Resolver dois sisteminhas, tá? Que era o que eu tinha comentado anteriormente. Né? Nesse sisteminha, eu vou ter menos A mais 2B na primeira, 2A mais B na segunda. E nesse aqui também, menos A mais 2B na primeira e 2A mais B na segunda. Né? Então, o primeiro sisteminha seria onde menos A mais 2B vale menos 1, porque primeira igual a primeira, e na outra, onde que 2A mais B vale 0. Ficaria bem fácil de achar, porque o B seria igual a menos 2A, e na hora que eu substituir isso aqui, o B por menos 2A daria menos 4A, e eu descobriria que menos 5A é igual a menos 1, A igual a 1 quinto positivo. E o B seria menos 2 quintos. Aqui é duas vezes o meu lugar.
Esse resultado, aí sim, você colocaria na primeira coluna, o A e o B. Resolveria o outro sisteminha, que é esse aqui, ó, menos A mais 2B igual o primeiro aqui, que é 1, e depois 2A mais B igual o segundo aqui, que é 1 também. Aí, neste aqui, o B seria 1 menos 2A, e na hora que eu jogasse ali 1 menos 2A, daria 2 vezes 1 menos 2A, daria o menos 5A seria igual a 1 menos 2, menos 1. Então, o A seria 1 quinto, e usando quem é o A, daria para descobrir quem é o B. O B seria 1 menos 2 quintos. 1 menos 2 quintos, como 1 é como se fosse 5 quintos, vai dar 3 quintos. Esses resultados, aí você vem e coloca como coluna. Os dois primeiros foram, o A deu 1 quinto e o outro deu menos 2 quintos, né? E o segundo vetor, um deu 1 quinto e o Bzinho deu 3 quintos. Você colocaria esses resultados na forma de coluna. Deixa eu só dar uma aumentada aqui. Né? Então, quando é na canônica, é muito mais rápido, mas quando não é na canônica, você pega o vetor da base, estuda a transformação, escreve em função da base. Pega o segundo, estuda a transformação, escreve como combinação da base. E aí descobre quando que usou do primeiro, quanto usou do segundo. Quanto usou do primeiro, quanto usou do segundo. Tá? Agora, os outros dois ali, para a gente poder finalizar, tranquilo aí, pessoal? Tudo bem? Pessoas? Beleza, então. Aí, para a gente poder finalizar, tem o seguinte: nós vamos pegar uma sequência de transformações, que seria uma rotação e depois uma dilatação. Só que essas duas transformações, né, foram feitas no R2. Então, é muito simples, porque foi feito no R2. Eu quero saber quem que é a transformação que representa essa sequência de transformações, que seria composta, né? E depois pediu para você fazer uma interpretação geométrica, né? Então, que é a questão de pegar o quadradinho, né? 1, 0, 0, 1, e ver o que está acontecendo com eles. Então, eu peguei o vértice aqui, 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1. Tá? E vou ver o que acontece com esse quadradinho quando ele sofre duas transformações. Na primeira transformação, foi dito aqui que é uma rotação no sentido anti-horário. Então, ele vai girar no sentido anti-horário. Se ele vai girar no sentido anti-horário, esse vetor aqui vai ser uma rotação de 90 graus, então está bem fácil de achar. Este aqui, ó, né? Quando ele girar 90, ele vai parar aqui, ó. Tá? Já este aqui, ó, o 0,1, quando ele girar 90, ele vai parar aqui. Tá? Então, o teu quadradinho vai parar ali, ó. Tá? Vai vir para menos de 1, 0, e aqui vai ficar 0,1. Tá? Então, um desceu para o eixo X, né, e o outro subiu para o eixo Y. Tá. Logo em seguida, depois da rotação, ele vai sofrer uma dilatação de fator 3. Então, o que seria a dilatação de fator 3? Né? Esse vetor, ele ser multiplicado por 3, então vai vir aqui em menos 3, 0, vai ficar bem maior aqui. E o 0,1 vai virar 0,3. Né?
Então, ele girou e depois ele sofreu a dilatação. Certo? Então, no resultado final, você percebe que o 1, 0 passou a ser o 0,1 e depois se transformou no 0,3, ficou aqui. E o 0,1 virou menos 1, 0 e depois virou menos 3, 0. Ficou esse outro vetor maior aqui. Né? Essa aí seria a interpretação geométrica. Primeiro ele sofre a rotação e depois a dilatação. Né? Como é que a gente descobriria, né, quem que é essa transformação, escrevendo ela com x e y? Né? Nós teríamos que ter quem que é a matriz da transformação da primeira, da rotação. Rotação é sempre cosseno, seno, menos seno, cosseno. No caso, como é de 90 graus, fica bem fácil, né? Porque o cosseno de 90 é 0, o seno é 1. Então, aqui fica menos 1 e 3, 0. Foi exatamente, gente, o que aconteceu aqui, ó, com os vetores. Ficou um no 0,1 e o outro no menos 1, 0. Tá? Já na transformação 2, como ela é a dilatação de fator 3 é 3003. Né? Mas você está vendo que não é esse o resultado que deu aqui. Por quê? Esse aqui é quando fez a composição das duas, é quando você fez a T1, né, vezes a matriz da T2. Aí você vai descobrir a transformação que eu estou pedindo. A transformação que eu estou pedindo, ela é a composta dessas duas. É essa que está se pedindo, que ela causa essa sequência de transformações. Então, vamos pegar essa matriz 3003 e multiplicar pela 0,1 menos 1, 0. O resultado vai dar esses vetores que nós encontramos ali. Entendeu? 3 vezes 0 e 0, 0 vezes 1. Então, aqui vai ficar 0. Depois, eu fiz a primeira linha, a primeira coluna. A primeira linha com a segunda coluna vai dar... Estou fazendo aqui esta, né, por essa. Coloquei ali. Agora, se eu fizer essa pela segunda, eu vou colocar na segunda coluna, que vai dar menos 3. Se eu fizer essa linha pela coluna, vai dar 3. E se eu fizer essa linha com a outra coluna, vai dar 0. É o resultado do que aconteceu com nossos vetores. Um deu 0,3, está aqui, e o outro deu menos 3, 0. Como é que você escreve agora a tua transformação? A tua transformação para qualquer xy é o resultado da matriz vezes o vetor xy. Vai dar nada em x menos 3y, depois 3x e nada em y. Né? Então, nós descobrimos o seguinte, que a transformação que causa essas duas, a composta da T2 com a T1, ela está sendo igual a menos 3y na primeira coordenada e 3x na segunda. Então, daria para você testar. O que aconteceu com 1, 0? Ele transformou em 0, 3. Aqui, ó. E o que aconteceu com o 0,1? Ele ficou menos 3, 0. É esse aqui. Isso aí dá certo não só no bidimensional, né? Poderia ser no tridimensional. E aí, no tridimensional, a gente não trabalha com o quadradinho, mas trabalha com o cubinho, né? Tinha até um exercício que eu estava resolvendo hoje na aula. Né? Isso aí, determinar a matriz da transformação seria essa, né? Que é o produto das duas, é a matriz da transformação. Isso responde o exercício 5. A matriz da transformação é o produto das matrizes, né, T1 e T2. Se tivesse aqui passado por T1, por T2, por T3, por T4, uma sequência de transformações.
Mesmo que ela tivesse tido uma sequência, era só ir multiplicando as matrizes. E você sempre multiplica, tá? De dentro para fora, né? Eu coloco aqui a T1, a T2 e vou colocando. Como foi primeiro a rotação para depois a dilatação, eu coloquei nessa ordem. Se tivesse sido primeiro a dilatação para depois a rotação, eu trocaria a ordem e mudaria aqui o resultado, tá? Além da matriz, nós fizemos a interpretação geométrica. A interpretação geométrica, né, eu fiz de vários para vocês, de como é que é dilatação, como é dilatação só no eixo, como é que é o cisalhamento, né, como que é a contração, que ele se torna menorzinho, né, e as rotações também, vai depender de que ângulo que vai ser colocado ali, né. Fora isso, né, deixa eu colocar aqui. Fora isso, hoje eu estava respondendo um, né, que era, ele tinha o tubinho, né, depois ele ia sofrer uma dilatação só na direção do Y, né, depois ele ia girar em torno do eixo X, então ele girava 90 graus, então ele ia ficar de pezinho aqui, né, assim, nem tem para representar completamente, mas tudo bem. Ele fazia esse giro aqui, né? Ele era em torno do eixo X. Eu poderia girar ele em torno do eixo Y ou em torno do eixo Z, mas não era o caso. A gente girou em torno do eixo X. Tá? Então, está apontando para fora e você gira, né, como se fosse mesmo o relógio na parede, né? Quando a gente gira em torno do eixo X. Se o giro fosse em torno do eixo Y, ele funcionaria como uma porta que você estava, né, em torno do eixo Z, é como se fosse uma porta que você estava abrindo ou fechando, né? E em torno do eixo Y, né, a gente giraria ele, né, ou para cima ou para baixo, ali, que seria em função de X e Z. Mas aqui eu girei em torno do X, que era bem simples de fazer. Logo em seguida, ele sofreu uma reflexão. A reflexão depende de que plano que eu estou refletindo. Era em torno do plano XY, então ele veio parar aqui para baixo, né? Ele vai ficar representado aqui embaixo, né? Então, o que está acontecendo? Eu tinha os 3 vetores básicos aqui e eles foram sofrendo transformações até virar esse objeto. Como é que você vai saber quem que é a matriz? A primeira matriz, que foi a dilatação só em Y, ela ia ficar os canônicos e a multiplicação era só no Y, né? Então eu alterei só esse. A outra matriz, que era a matriz da rotação, eu conservo o de Y, e aqui eu coloco a matriz cosseno-seno menos seno-cosseno, só em Y e Z, e o canônico ali, o X eu conservo. No nosso caso, como era 90 graus, aqui vai dar 0,1 e aqui vai dar menos 1,0. Né? E a última transformação, que essa aqui foi a T1, depois ele passou pela T2 e depois ele foi para a T3. A T3, a matriz dela é aquela que eu não mexo nada no que está no eixo X, né? O que seria isso aqui ser projetado, né? Refletido, né? O que é do Y se torna... O Y não muda, né? O que muda é o do Z, então vai ficar 0, 1, 0 e aqui 0, 0 menos 1. Fazer a reflexão é isso. Eu não mudo nada do X, não mudo nada do Y, e só o do Z que é refletido para baixo, então ele fica negativo. O que você teria que fazer? Agora, você teria que multiplicar as 3 matrizes para você descobrir esse resultado final.
Então, você pegaria a matriz do T1, multiplicaria pela matriz do T2, multiplicaria pela matriz do T3. De dentro para fora. O resultado do produto vai te dar essa situação aqui, essa última aqui, tá? Ela vai indicar certinho o que aconteceu com o primeiro vetor canônico, com o segundo e com o terceiro. Ok? Daria para fazer isso tranquilo. Foram situações bem simples, né? Só dilatei aqui, aqui o giro foi de 90 graus, então é bem facinho de enxergar, e projetar em torno do plano XY é projetar para baixo, né? Então só muda de jeito, tá? Daria para fazer isso também. Okay? No Boldrini, né, que é o livro indicado ali nas referências, tem mais exemplos também, né? Fica fácil de vocês encontrarem mais exemplos. Tudo bem? Pessoas, então, eu interromper aqui. Então, vou encerrar a gravação, então.